بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب الجمعة في القرى وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وقيع عن إبراهيم ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa lição de hoje vamos falar acerca do Jumu'ah nas aldeias. Qual é a posição do Islã acerca do Jumu'ah nas aldeias? Nós, ao trazermos este tema, um assunto fica logo aqui como uma provocação, é acerca do número de pessoas para a efetivação do Salatul Jumu'ah. Temos dois hadiths para abordar esta questão. O primeiro hadith é o hadith que foi narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas radiyallahu anhu narra o hadith dizendo Inna awwala jumu'atin jummi'at fil Islam. O primeiro Salatul Jumu'ah que foi instituído, que foi efetuado no Islã, depois do Jumu'ah que foi efetuado no Masjid do Profeta sallallahu alaihi wasallam, é o Jumu'ah, não é, que foi efetuado no Masjid do Profeta, para além do Jumu'ah feito no Masjid do Profeta sallallahu alaihi wasallam, é o Jumu'ah que foi feito, não é, no Juwatha. O Jumu'ah que foi feito no Juwatha, que é uma localidade, uma aldeia das aldeias de Bahrein. Uthman, que é um dos narradores deste hadith, ele diz que é uma aldeia da tribo de Abdul Qais. Portanto, o primeiro Jumu'ah, para além desse Jumu'ah que foi feito no Masjid do Profeta sallallahu alaihi wasallam, é o Jumu'ah feito nesta localidade de Juwatha. E com este hadith fica aqui claro, ou fica uma prova de que a oração do Jumu'ah, o Salatul Jumu'ah, deve ser feito em todos os locais habitados. Não há texto que prova que a oração do Jumu'ah não possa ser feito numa pequena aldeia. Não há. Portanto, se for uma localidade habitada, esta localidade pode ser efetuado o Jumu'ah. E outra questão é a questão do número de pessoas. Quantas pessoas podem estar, não é? Ou qual é o requisito de se efetuar o Jumu'ah? Nós iremos falar com algum pormenor. Hoje vamos nos limitar primeiro a falar deste hadith, que vamos trazer os seus pormenores de acordo com as escolas, o número de pessoas, e vamos enquadrar depois este hadith. O segundo hadith, que ainda sobre a mesma sequência, é o hadith narrado por Abdurrahman ibn Ka'b bin Malik. Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, ele narra que era Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, que era qa'id abihi ba'dama dhahaba basaru, que era o guia do seu pai, depois que o seu pai perdeu a visão. Portanto, ele relatou do seu pai, que era Ka'b bin Malik. Portanto, aquele hadith bem conhecido, não é? Ka'b bin Malik, aquele dos 3 sahabas que havia sido impedido de falar com outras pessoas quando eles não se presenciaram na batalha de Tabuk, aquele incidente todo que nós conhecemos. Portanto, Ka'b bin Malik depois perdeu a visão, tinha o seu filho que lhe guiava para tudo o que ele precisava. Portanto, ele narra do seu pai Ka'b bin Malik, ele diz sempre أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسد ابن زرارة. Quando o Ka'b bin Malik ouvisse o adhan de Jumu'ah, tarahama, ele fazia um dua de rahma, fazia um dua de bênção, fazia um dua pedido de perdão, não é, para Asad ibn Zurara. Portanto, Asad ibn Zurara, ele diz, o narrador diz, eu perguntei, sempre que tu ouves o adhan,
não é? إذا سمعت النداء ترحمت لأسد بن زرارة. Quando você escuta o adhan de Jumu'ah, você faz o dua de rahma, pedido de bênçãos, pedido de perdão a favor de Asad bin Zurara. Por que tu fazes isso? Portanto, essa questão foi questionada, foi trazida e ele respondeu: لأنه أول من جمع بناء في هزم النبيت من حرة بني بياضة. Ele diz porque ele foi o primeiro que nos juntou, nos reuniu nesta aldeia, numa aldeia de Hazm bin Nabith, não é? Que era habitada por Banu Bayada. Portanto, ele que nos juntava na parte inferior de um vale chamado Naqi al-Khalimat. Naqi al-Khadimat. Portanto, ele juntava-nos lá e nós fazíamos o Salat al-Jumu'ah. Então ele perguntou: Kam antum yawma idhin? Quantos vocês eram nessa altura? Ele disse: Arbaun, nós éramos 40. Portanto, ele lembrando este incidente que quando ouvia adhan de Jumu'ah, ele se lembrava de Asad bin Zurara e fazia dua para ele. Portanto, uma boa ação, a pessoa lembrou e está a fazer dua para o seu companheiro. Portanto, aqui nós lembramos de uma boa ação que alguém nos fez, fazemos dua para ele também. É uma coisa boa, como o exemplo aqui de Ka'b bin Malik. Então, na base disto, temos aqui o número de dizer nós naquela altura éramos 40. Alguns ulama pegam neste hadith e dizem: olha, a condição de se fazer Jumu'ah tem que ser uma localidade em que tem no mínimo 40 pessoas. Enquanto outros limitam ainda diminuem ainda este número. Mas o que fica claro aqui ainda nesta lição é que não há nenhum texto que indique que se for menos do que 40 pessoas, não se pode fazer o Salat al-Jumu'ah. Não é condição para se fazer o Salat al-Jumu'ah que hajam 40 pessoas naquele local ou no Salat al-Jumu'ah, no masjid, estejam 40 pessoas. Portanto, este hadith não diz isso, por isso nós vamos até encontrar a posição do ulama em que tem o seu parecer é diferente daqueles que dizem que tem que ser no mínimo 20 pessoas ou 40 pessoas. Neste incidente, diz que naquela altura nós éramos 40, então fazíamos Salat al-Jumu'ah no Qorah, nesta aldeia, na localidade onde nós estávamos. Portanto, esquecemos logo no início a recordar os irmãos, por ser sexta-feira hoje, não é? O Salat e Salam para o Profeta sallallahu alaihi wasallam, quanto nós pudermos, porque estas saudações serão apresentadas ao Profeta sallallahu alaihi wasallam e, obviamente, em nosso benefício. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.